Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós damos início agora a mais um dia do nosso estudo. Eu espero que vocês estejam me ouvindo, espero que vocês estejam me vendo e que a gente possa começar. Tudo certo? Aqui no meu celular eu ainda não estou conseguindo ver a transmissão. Vamos lá? Tentar sair e abrir de novo aqui o estudo para ver se ele aparece melhor. Vamos ver. Muito bem. Amigos, boa noite para nós. É uma alegria voltar a nos encontrar aqui e dar prosseguimento aos estudos da obra de Leon Denis. Alguns corações queridos me mandam mensagem depois do estudo, ao longo da semana, dizendo que estão gostando da partilha de conhecimentos, têm gostado também da sugestão de livros que a gente vem oferecendo ao longo do estudo. E eu divido com vocês que, para mim, essa oportunidade de encontro às segundas-feiras tem sido fantástica. Eu acho que, na medida em que a gente consegue construir um pequeno espaço para estudar profundamente Espiritismo, é como se nós atraíssemos para perto de nós a companhia daqueles benfeitores espirituais sérios e que vão nos ajudando a ter boas ideias, vão nos ajudando a ampliar o nosso entendimento a respeito dos assuntos, dos temas que a gente vai estudando, né? Então, sendo assim, eu recebo vocês com muito carinho e hoje a gente passa para o estudo número 5 do nosso circuito, né? E a gente vai adentrar o tema cristianismo. Como eu falei na semana passada, eu não vou ter pressa de encerrar o cristianismo com vocês. Hoje é parte 1 e talvez a gente tenha pelo menos 3 ou 4 partes do cristianismo, o que vai dar para nós uma quantidade de material muito grande de estudo em torno do pensamento cristão, né? E por que isso é importante? Porque, embora a gente vá ver toda a trajetória da doutrina secreta que Denis nos apresenta em outras religiões, a gente vai ver traços dela na Índia, traços no Egito, traços na Grécia, traços na Gália. Todos esses conjuntos de pensamento hoje são praticamente inacessíveis a nós, pelo menos em sua pureza inicial, conforme Denis se referia. E como fazemos parte de uma imensa comunidade planetária que tende ao cristianismo, compreender com clareza o cristianismo é um remédio para nossas angústias. É uma gotinha de medicamento que é capaz de anestesiar a dor e depois curar a dor. Então eu não tenho pressa para que a gente vença esse módulo. Inclusive, meus amigos, porque muita coisa do que a gente entende como cristianismo, muito valor que a gente dá para determinadas práticas, ritos, construções, não tem nada de cristância, né? Boa parte delas foram inseridas no cristianismo posteriormente. E a gente tem que ter clareza a respeito disso, porque senão a gente toma
um acessório pelo fundamental. O que isso significa? É como se a gente assumisse partes da filosofia cristã, como se elas fossem as partes essenciais, e elas são só adereços, né? Então hoje a gente vai fazer um estudo que vai girar em torno de aproximadamente 12, 13 parágrafos do texto. Não parece muito, mas já dá para nós bastante material. Eu estou aqui com o celular e com as minhas anotações, né? Meu Kindle. Como a gente já combinou outras vezes, vocês podem mandar eventualmente questões por aqui no YouTube, mas eu não sei se eu consigo respondê-las agora, né? Não tenho familiaridade. Eu deixo sempre o meu e-mail para vocês, vinicius.lara@yahoo.com.br, para que através do e-mail vocês possam entrar em contato fazendo as suas dúvidas, né, suas perguntas, trazendo para mim. Depois, eu vou separar um dia, um momento, para a gente tirar as dúvidas. Né? Então vai ter um encontro nosso que eu vou tratar só das dúvidas de vocês. Então, por favor, mandem para mim as dúvidas. Por exemplo, eu vejo que o Fer ou a Fer Niterói manda para mim aqui pedindo que eu faça uma comparação com o Império Romano e tal. Manda no e-mail vinicius.lara@yahoo.com.br. Eu vou responder para você e vou registrar a dúvida para a gente fazer um encontro só sobre Tira Dúvidas, tá? Eu também não tenho Facebook, então amigos que nos acompanham pelo Facebook, eu fico muito feliz que você esteja aí, mas eu não vou te responder, não consigo interagir com você pelo Facebook. Então, você ou manda um e-mail ou manda pelo YouTube, tá? Vamos lá. O Denis começa a reflexão dele em torno do surgimento do cristianismo fazendo um apontamento importante em torno da história do judaísmo, né? E isso é muito importante. Por quê? A gente tende a imaginar que o cristianismo ele é algo completamente diferente, novo, inédito. E a gente vai perceber que em vários aspectos sim. Mas nesse mundo que a gente vive, é impossível que algo surja do nada, já que a gente vive num mundo marcado pela lei de causalidade, ou seja, causas e consequências. De modo que, antes de Jesus pisar sobre a terra, na forma como nós conhecemos, antes disso acontecer, é preciso que uma série de condições interdependentes anteriores tenham sido cumpridas. E não é de se estranhar que a gente perceba que toda essa preparação planetária para os grandes ensinos espirituais, que começou lá atrás, quando a gente vai estudar o Egito, a Índia, vai culminar na vinda de Jesus ao nosso planeta. Né? Não é também de se estranhar que depois desse período que vai durar em torno de 2000 anos, mais ou menos, né? Talvez um pouco menos, e que tem o ponto mais alto dele, que o encerra na vinda do Cristo, ou seja, se a gente pegar a vida de Jesus e marcar 1000 anos para trás, ou 2000 anos para trás, nós tivemos no mundo uma quantidade de espíritos superiores incrível, que iniciaram grandes filosofias e grandes ciências em diversos povos. Jesus, ele como que imprime o selo do cumpra-se a todo esse movimento espiritual amplo. Então ele vai tomar valores dessas tradições, mas ele vai dar uma outra direção para esses valores, é o que a gente vai ver. Não faz isso do nada, né? Não é possível fazer isso a partir do nada. Então, Denis aponta com muita propriedade que é importante a gente considerar o background, ou seja, o pano de fundo, o cenário em que Jesus vive. E Jesus vai renascer não por acaso, como personalidade de Jesus, no seio da comunidade judaica.
da tradição judaica. Denis, muito poético, vai nos afirmar que depois que o povo judeu sai do Egito, né, consegue a sua libertação do Egito, e vai peregrinar no deserto com Moisés, é no deserto que será gerada a pré-condição fundamental para que Jesus tivesse vindo ao mundo, que é uma ideia clara, objetiva e prática a respeito da existência de Deus. E, na verdade, na existência de um Deus. A grande conquista espiritual que Denis nos apresenta, e aqui ele concorda com Kardec quando faz uma análise do mesmo aspecto, que os judeus trazem para a contribuição planetária da vinda do Cristo, é a consolidação de uma ideia monoteísta, racional, ampla e popular. Ou seja, todas as pessoas vão partilhar desse monoteísmo. Denis vai apontar que talvez um aspecto não muito positivo da tradição judaica desse período que a gente está olhando agora, que é o que antecede a vinda de Jesus, seja a noção de uma predestinação, de que eles tivessem sido um povo escolhido, uma noção de raça muito grande, com a qual Jesus não vai pactuar o tempo todo. Ele vai romper com isso, dizendo que o Evangelho seja pregado para todas as pessoas. Mas a noção de um Deus único clara, ela é importante. E aqui é válido a gente dizer que não há o apontamento de que a noção de um Deus único é importante porque ela é melhor do que as outras crenças politeístas. Não é. A gente viu, até o estudo de hoje, que nas escolas de mistério, seja na Índia, seja no Tibete, seja na Grécia, embora houvesse o culto a vários deuses que funcionavam como emanações ou facetas da divindade, aqueles verdadeiros iniciados tinham a noção clara da unidade essencial da vida. Talvez não chamassem essa unidade de Deus, talvez não enxergassem Deus como nós tentamos enxergar hoje. Mas dentro das escolas de mistério, entre o grupo de iniciados, a noção de uma força maior do que as outras e que organizava tudo sempre esteve presente. O que o judaísmo faz é tirar o monoteísmo do círculo dos mistérios. E Denis vai dizer, olha, o ponto fundamental, o ponto mais importante que a gente vê é o judaísmo fazer uma ponte, elaborar uma ponte que une mistérios orientais e cultura ocidental a partir da popularização da figura de um Deus único. E é aí que Jesus nasce. É nesse contexto que Jesus nasce. A figura de Jesus em si, ela é digna de todos os nossos estudos possíveis. Eu vou indicar para vocês, no fim do nosso encontro de hoje, algumas obras. Mas eu começo querendo apontar e sugerir esse livrinho aqui, chamado Jesus segundo o Espiritismo. Esse livro foi publicado no ano passado através da editora da Casa Espírita, a qual nós nos ligamos aqui em Juiz de Fora. E ele é o esforço de 4 autores encarnados que vão estudar Jesus sob diversos aspectos. São pesquisadores. E quando a gente mergulha um pouco na vida, nos pequenos detalhes da cultura que recebeu Jesus, a nossa mente se enche de luz para a gente compreender outros aspectos da sua missão. E um deles é perceber que o monoteísmo era parte daquele cenário espiritual que antecedia a vinda do Mestre, né?
Então indico a vocês, Jesus segundo o Espiritismo. No fim do nosso encontro de hoje eu vou falar mais detidamente sobre os livros indicados, e aí eu falo sobre ele de novo. Mas como que estava o mundo antes do nascimento de Jesus? Logo ali, o tempo anterior, né? O que antecedeu essa vinda do Mestre? Há uma página muito bonita de Humberto de Campos falando sobre isso. Mas Denis vai apontar para nós um outro aspecto do tempo que antecedia a vinda de Jesus. Há um parágrafo que eu destaquei para ler com vocês no livro, em que Denis nos fala o seguinte: um pouco antes da era atual, e a nossa era atual começa com o nascimento do Cristo, né? Tanto é assim que o calendário histórico convencional, ele adotou marcar a nossa contagem cronológica em dois grandes momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus ocupa para a cultura ocidental um marcador, uma cunha que separa a história em duas metades, né? Então, Denis diz para nós: um pouco antes da era atual, há a proporção que o poder romano cresce e se estende, vê-se a doutrina secreta recuar, perder a sua autoridade. O pensamento se materializa, os espíritos se corrompem, a Índia fica como adormecida num sonho. Extingue-se a lâmpada dos santuários egípcios, e a Grécia, assenhorada pelos retóricos e pelos sofistas, insulta os sábios, proscreve os filósofos, profana os mistérios. Os oráculos ficam mudos, a superstição e a idolatria invadem os templos, e a orgia romana se desencadeia pelo mundo com suas saturnais, sua luxúria desenfreada, seus inebriantes bestiais. Do alto do Capitólio, a prostituta saciada domina povos e reis. César, o imperador e Deus, se entroniza numa apoteose ensanguentada. Denis escreve bem, né? Escreve com uma pompa, mas o que nos interessa aqui é destacar, primeiro, a visão que Denis tem de Roma. Na verdade, os romanos produziram pouco conhecimento filosófico e espiritual. A gente, quando estudava Roma na faculdade, a gente tinha uma expressão que alguns historiadores clássicos usam, historiadores clássicos do tema, quer dizer que, no caso da relação entre Roma e Grécia, o povo dominado domina o dominador. Ou seja, a religião romana, a filosofia romana, o modo de vida romano vai ser muito influenciado pelos gregos dominados por eles. O que dá a Roma um caráter diferente dos demais impérios é a sua praticidade. Roma é pragmática. Então ela se apropria de diversas culturas e engole essas culturas para que passem a fazer parte do seu sistema religioso, cultural, filosófico, político e tudo mais, né? Agora, o que Denis está marcando como relevante? O caráter de materialização das crenças espirituais. Mas como isso é difícil da gente falar, né? O ensino espiritual e os ensinos de Jesus, eles tinham, antes do Cristo e depois dele, um caráter eminentemente espiritual também, né? O mundo material, para um judeu cristão do primeiro século, ele não era mais do que uma circunstância através da qual a alma se depuraria, alcançando a liberdade espiritual. Não passava disso, né? Na medida em que a gente vê o avanço do Império Romano, a complexificação da Igreja, no momento que a gente percebe fora de Roma, aí no Egito, então na Grécia, na Índia, o mesmo processo de secularização, ou seja, de materialização da religião, o que se dá, meus amigos? O mundo material se torna um fim e não um meio. E as religiões tendem a disputar os fiéis
a partir de números exteriores, o que gera um grande problema. Porque no momento em que nós descolarmos a nossa atenção do que é essencial, nós caímos no materialismo espiritual. E Jesus vem ao mundo no momento em que o materialismo espiritual havia conseguido conspurcar boa parte das escolas que nos ensinavam a doutrina secreta. Nietzsche, que é um filósofo nihilista, não afeito a nenhuma escola religiosa, em um livro famoso que a gente traduz às vezes no Brasil como Anticristo, e não é bem essa a tradução real. O livro, talvez melhor traduzido, se chamaria O Anticristianismo. E ele, num dos versos, que está em torno lá do número 30, vai dizer que é preciso se corrigir um desencontro histórico, que o cristianismo, a rigor, nunca existiu. O único cristão que houve no mundo morreu na cruz. E nós teríamos crucificado o Evangelho. Obviamente, o filósofo faz esse apontamento a partir de uma reflexão particular, da qual nós não partilhamos. Mas ao fazer isso, ele está apontando exatamente para o processo de secularização. Ou seja, quando a gente começa a tratar de outros assuntos na religião, que não são os assuntos da religião. E aqui eu não estou dizendo de coisas sociais. Por exemplo, Dom Helder Câmara, que foi um religioso brasileiro muito importante, ele, numa declaração, usou uma expressão curiosa. Ele disse assim: se eu dou comida para os que têm fome, as pessoas me chamam de santo. Mas se eu pergunto por que as pessoas são pobres e têm fome, me acusam de ser comunista. É claro que o Evangelho e a religião vai sempre se aproximar do carente, do pobre, do miserável. Então ele tem que fazer isso. O que o Denis está destacando como um processo perigoso e que Jesus vem cortar é quando a gente começa a fazer enxertos na prática religiosa, enxertos os quais têm como finalidade atender caprichos pessoais dos seus praticantes. Por exemplo, nunca houve necessidade no cristianismo primitivo de que se construíssem igrejas grandes, portentosas. Nunca houve a necessidade de que as pessoas fossem unicamente sacerdotes, elas mantinham a sua vida. Nunca houve a necessidade de que a gente pudesse inserir itens da mitologia pagã para acreditar em Jesus, a prática dos santos, do culto aos santos, a confissão auricular, ou seja, confessar o pé do ouvido do sacerdote, o sacramento, tudo isso foi enxertado por nós depois. Não fazia parte do ensinamento de Jesus. Na verdade, não fazia, não faz até hoje. E quando a gente está diante de um movimento de ultrasecularização, Jesus vem. O Espiritismo vai fazer o mesmo movimento. 1800 anos depois, ele vem ao mundo com a função de resgatar os homens desse processo de materialismo espiritual. E se nós enveredarmos pelo mesmo caminho, certamente Deus, daqui a não sei quanto tempo, dará ao mundo outro Consolador que virá também tentar restabelecer as coisas. É difícil a gente ter uma crença que não se apegue em coisas materiais. É fácil a gente ter o patuá, é fácil ter a imagem, a foto do guia. Vocês estão vendo aqui atrás, um retrato. Esse retrato é de um espírito amigo que nos auxilia. Então é fácil a gente se ligar a essas estruturas. E de modo amplo, Jesus não condena isso. Mas o que ele vem ensinar é que, embora esses ícones de memória, embora esses traços possam nos ajudar de alguma maneira, eles não são de forma alguma indispensáveis.
A religião que Jesus ensina é a religião do coração. E é aqui, gente, que ele é incrivelmente revolucionário. Jesus é o mais revolucionário de todos os grandes espíritos que esteve sobre a Terra. Porque ele tira totalmente do templo, do rito, da forma, o contato com Deus. Ele joga tudo isso por terra. E ele vai dizer como quando nos ensina no contato com a mulher samaritana, aquela que bebia água no poço, né? Deus é espírito e todo aquele que o adora em espírito e verdade é que está próximo dele, né? É que se conecta com ele. Então, vejam, Jesus nesse sentido ele é muito radical. Nós vamos ver isso com mais calma no segundo momento do nosso estudo, porque a segunda parte, que vai ser na semana que vem, ela vai versar especificamente sobre o Sermão do Monte, e Denis empreende um tempo considerável de explicações no capítulo, falando a respeito do Sermão do Monte, retirando trechos e apontando como que a superioridade da natureza de Jesus está presente nesse que é o coração do ensino cristão. Se a gente pegasse os evangelhos e apagasse tudo, ficasse só com o Sermão do Monte de Mateus, a gente teria o cristianismo preservado para sempre. Né? O coração do nosso movimento religioso é o Sermão do Monte. A gente vai ver isso no segundo estudo. Por aqui, o que é importante pensar? Jesus vem reformular. E o que ele vai fazer de mais diferente é banalizar, e aqui não no sentido ruim, banalizar na acepção de tornar comum, tornar vulgar, tornar parte da vida a noção do Deus único, da vida do Espírito e da não necessidade de ritos, formas, símbolos externos para que a gente entre em contato com Deus. Denis, seguindo o nosso estudo, vocês estão entendendo? Eu espero que estejam, hein? Denis, ele vai dizer uma coisa curiosa. Ele vai nos falar que Jesus teria vivido entre os essênios. Isso é uma tese polêmica. Antes do nascimento do Mestre, na verdade, por volta de 2 séculos antes de Cristo, até mais ou menos por volta do ano 60 antes de Cristo, então entre 200 e pouquinho e 60 antes de Cristo, a partir de um cisma judaico, um conjunto de pessoas vai para o deserto, são os essênios, e vão se dedicar a uma prática contemplativa, espiritualizada, que resgata alguns mistérios gregos. Então eles têm uma noção de reencarnação, eles têm uma noção interessante de evolução, têm uma noção de contato com o mundo invisível, eles se negam a participar do mundo, eles vivem de maneira contemplativa, usavam cabelos compridos, enfim. Jesus tem muitas semelhanças com os essênios. Inclusive, essa é uma tese que surge no século XIX para explicar, ou tentar explicar, o que teria acontecido com Jesus entre os 12 e os 30 anos. Denis sugere para nós que ele teria vivido entre os essênios. Kardec emite uma nota sobre isso. Alguns pesquisadores contemporâneos emitem textos, opiniões e notas sobre isso, sobretudo porque algumas práticas do cristianismo nascente a gente vai ver presente lá entre os essênios, sobretudo a prática do batismo e a prática da comunhão. Se vocês pararem para pensar, Jesus mesmo nunca batizou ninguém. E até hoje a religião tradicional batiza. Quem batizava era João Batista. A turma diz que João Batista talvez fosse essênio e tal, mas isso ainda está muito obscuro. E a gente tem que lembrar que Denis está escrevendo num tempo
em que ainda não havia uma documentação farta a respeito dos essênios. Geralmente na história, como diz Napoleão, a gente encontra a verdade na voz de quem venceu, né? Então, se os essênios deixaram de existir lá por volta do ano 80, 60 a.C., e eles são suprimidos pelos romanos, né? São sufocados, deixam de existir enquanto comunidade, tudo aquilo que a gente ouve falar dos essênios não é dito pelos próprios, é dito por alguém que foi lá e, sem entender muito o que acontecia, resolveu definir o que era certo, o que não era, como que era a cultura deles e tudo mais. Então, no tempo de Denis e no tempo de Kardec, antes, não se tinha documentos a respeito dos essênios. E aí isso tudo era conjectura. Kardec, lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele vai fazer uma apresentação de alguns dados históricos, recortes históricos, para a gente entender quem são cada grupo que está ligado à vida de Jesus, né? Então ele vai falar quem são os fariseus, quem são os saduceus, quem são os essênios, quem é todo esse povo, né, com quem Jesus se encontra ao longo da sua vida. E na nota que ele nos apresenta sobre os essênios, Kardec diz assim: essênios ou esseus, também seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando espécies de mosteiros, formavam entre si uma como associação moral e religiosa. Não são bem mosteiros, tá? Os essênios viviam, e hoje a gente tem documentação sobre isso, em cavernas ou em pequenas comunidades. Mas quando a gente fala mosteiro, vem logo na cabeça da gente a noção de que é mosteiro igual a gente conhece, mosteiro católico. Não. Eles viviam em comunidades retiradas. Distinguiam-se, continua Kardec, pelos costumes brandos, portanto eram pacíficos, e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade. Os fariseus, de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, aos fariseus, né? Nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. Então, a opinião Estou lendo aqui, peraí, gente, deixa eu só ler aqui, ó. A opinião, eu vou falar sobre isso que você falou aqui, Luiz Carlos, me dá só um minutinho. É muito boa a sua colocação. A opinião de Kardec, ela difere um pouco da de Denis. Denis vai dizer que com certeza Jesus viveu entre os essênios. E Kardec vai dizer que não, que a gente não tem como provar. E de fato, né, a maior carga de documentos que foram encontrados a respeito dos essênios foi descoberta em Qumran, uma região, a região de Qumran, no Mar Morto, na década de 40 do século XX. Então, entre 1940 e 1950, esses documentos vão rodar o mundo todo e tal, para serem traduzidos, vão ser vendidos por contrabandistas de antiguidades, é uma loucura isso. E nesses documentos, que era uma biblioteca essênia, que foi guardada dentro de jarros de barro, e que estava lá preservado desde o século I ao século II mesmo antes de Cristo, portanto, é o conjunto de documentos mais antigos sobre o Antigo Testamento e sobre os essênios, a gente não achou nenhuma referência a Jesus. Não há nada que fazia menção a ele.
Então, ainda hoje, com o conjunto de documentos que a gente tem, nós não temos como dizer se os essênios viveram ou não, né? Se Jesus, perdão, viveu ou não com os essênios. Kardec vai dizer assim, ó, é fato que Jesus os conheceu, porque há muita semelhança. Mas se ele passou dos 12 aos 30 anos ali, a gente não tem como dizer. E aí, gente, é muito curioso, porque a gente tem que ter muito cuidado com o método espírita. Qual que é o método espírita? O método é o ensino, o controle universal do ensino dos espíritos. Vamos supor que a gente tem uma informação, e vários espíritos vão falar, né, sobre diversos temas. Mas se a gente tem uma informação de que Jesus teria feito isso, teria feito aquilo, teria vivido de um jeito ou de outro, para o Espiritismo essas informações só vão se tornar parte constante do coração também da doutrina quando elas forem recebidas em um lugar e confirmadas em vários outros, né? Então, enquanto a gente não tem essa confirmação do mundo espiritual através de diversos médiuns, ou a gente não tem pesquisas físicas, né, humanas, que vão corroborar a tese de que Jesus viveu com os essênios, essa tese é uma hipótese. Ela é razoável, ela é coerente, mas a gente não pode dizer que sim ou que não. Mesmo que um espírito tenha falado através de um médium, né? A gente não tem como afirmar. O que não muda nada, essa é a coisa muito boa do espiritismo, né? A gente poder lidar com hipóteses é algo muito bom. O que não lida com hipóteses é a fé não raciocinada. A nossa fé tenta lidar com hipóteses da melhor maneira. Quando eu falei sobre a questão das imagens, você está completamente correto, Luiz Carlos. A gente não deve reprimir, nossa senhora, confundi duas palavras, reprimir ou recriminar quem tem hábitos de oração diante de imagens, ou quem guarda algumas pequenas lembranças. Eu mesmo apontei para vocês aqui a foto do nosso benfeitor Ivon. O que Jesus vem dizer é que, embora não haja nenhum problema, a gente não precisa delas. É muito comum a gente às vezes encontrar companheiros espíritas que tem até uma arrogância dizendo assim, coitadinho lá do meu irmão, do meu marido, da minha esposa, eles ficam lá rezando para aquela santa de gesso, eles não entendem ainda. Ora, o seu marido, a sua esposa, o seu irmão não estão rezando para a santa de gesso. A santa de gesso é um lembrete, uma imagem que liga o coração ao alto. A gente não tem esse direito não, de ser policial da crença alheia. Então tem que tomar cuidado. O que Jesus vem dizer não é que é proibido ou que está errado. Ele vem dizer que vai chegar um momento, na medida que a gente começar a viver o amor de Deus no templo da natureza e da humanidade, que a gente vai enxergar a figura do sagrado em todas as coisas, em todas as pessoas. Eu hoje, antes de vir fazer o estudo para vocês, fui a uma pequena casa espírita, numa cidade aqui pertinho de Juiz de Fora, fazer uma palestra, né? Eu falei então de 8 às 9, saí da casa espírita e cheguei a tempo para conversar com vocês. Uma casa bem pequenina, bem pequenina. As pessoas muito próximas, muito queridas. Quando eu cheguei logo em cima da hora, estavam todos em silêncio, ouvindo a música ambiente, e aquele espaço onde não havia nenhum símbolo, não havia nenhuma formalidade, era um espaço muito, muito reconfortante, sabe? Então, nós espíritas temos que tentar valorizar a construção desses espaços amorosos sem depender da formalidade. Mas a gente não tem direito de apontar isso nos outros. É crueldade, sabe? A gente tem que tentar ser companheiro dos nossos amigos e irmãos de outras crenças, para que a gente possa começar a perceber, por exemplo, como naquela casa simples, pequenina que eu tive agora, a presença de Deus, a presença dos espíritos amigos. Aí você pode dizer assim, Vinícius, mas eu não vejo os espíritos,
eu não sinto os espíritos, eu não tenho essa clareza. Não, a gente não precisa ver os espíritos para senti-los. A gente começa a perceber em torno de nós que o mundo inteiro é uma oficina de Deus. O mundo inteiro é uma grandiosa oficina de Deus, nos convidando a percebê-lo em todas as coisas. Sobre os essênios ainda, eu queria destacar uma coisa muito curiosa. E isso mereceria um estudo científico, sabe? Existe como que a linha da história que a gente conhece, e é uma linha que passa assim por cima da realidade, a gente vê, né? Mas existe uma espécie de mentalidade humana que ela vive no subsolo, a gente não vê. De tempos em tempos ela irrompe e a gente consegue perceber. Como se fosse um vulcão. Enquanto ele não entra em erupção, a gente não vê ali o magma, a lava. Mas ele entra em erupção, ele explode, aí a gente percebe. Quando a gente estudou a doutrina secreta até aqui, a gente estava diante disso. Várias tradições que muitas vezes não demonstravam a compreensão espiritual avançada que tinham, porque estavam pegas aos símbolos, aos ritos, mas de vez em quando nascia um Pitágoras, nascia um Buda, né, um Siddhartha Gautama, e a vida daquele sujeito era tão rica que a espiritualidade verdadeira aparecia. Esse conjunto de crenças que os essênios defendiam e vivenciavam, que é suprimida, portanto a gente não tem mais comunidade essênia no tempo de Jesus, a gente tem uns ou outros que guardam a tradição, mas não tem um lugar onde você vá, entende? Esse pensamento que existia antes de Jesus com esse vigor e que aparentemente some, não some verdadeiramente, porque depois do Cristo, a gente vai ver surgir ali por volta do século I, final do século I, início do século II, uma comunidade espiritual que é chamada comunidade dos gnósticos. E os gnósticos retomam todo o pensamento essênio. Quando a igreja tradicional ela se torna dona da fé e ela estabelece o que é canônico, ou seja, o que é oficial dos ensinamentos de Jesus, não tenham dúvidas. Os 4 evangelhos que nós lemos são evangelhos muito bons. Muito bons. No entanto, não foram os únicos. Se vocês repararem bem, há diferenças gritantes entre o estilo de escrita e o estilo de conhecimento que é transmitido no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Percebam? O Evangelho de Marcos é concreto, é quase material. O Evangelho de João é metafísico. João é quem começa dizendo, e no princípio havia o verbo. Se a gente for estudar o início do Evangelho de João, ele daria para nós um estudo de semanas para entender que verbo é esse. Como é que ele se faz carne? O que é isso? Né? O Evangelho de João se aproxima muito do pensamento gnóstico. E os gnósticos serão suprimidos. Serão tidos como hereges. Serão perseguidos durante o período em que a igreja se torna ligada ao Estado romano. E aí parece então que a gnose some. Depois, a gente vai ver a gnose reaparecer lá com os cátaros, na França, no século XII. Século XI, XII, o mesmo movimento. As mesmas ideias, ou muito parecidas. E aí depois que os cátaros são suprimidos, porque vejam só, a gente estuda as cruzadas pensando que as cruzadas foram movimentos religiosos comandados pelo Ocidente para reconquistar a Terra Santa, não é verdade? A primeira cruzada, meus amigos, foi comandada por Simão de Montfort contra os cátaros, que eram cristãos, eram católicos, viviam na região do Languedoc, na França, mas tinham crenças um pouco diferentes. Não acreditavam na supremacia da igreja, eram pacifistas, tinham crenças reencarnacionistas. Então, o mesmo pensamento que está lá nos essênios, aparece nos gnósticos, aparece nos cátaros, e depois revive para nós
através do Espiritismo. Então é como se a gente tivesse uma história do que é visto, do que é dito, do que é falado, e a gente tivesse ao mesmo tempo uma história subterrânea, poderosa, que é de fato a seiva da realidade espiritual. E não tenham dúvida, quando a gente encontra alguém falando pelos cotovelos, querendo ensinar as multidões, essa pessoa, primeiro, se ela souber de fato, ela não pode ensinar tudo à multidão, porque nem Jesus fazia isso, né? Jesus deixou que todos soubessem do reino dos céus, da realidade do Espírito, ele falou disso com muita clareza, mas havia ensinamentos que ele dava separado para os discípulos. Então, enquanto a religião oficial está tratando de coisas de massa, né? Enquanto a gente está pensando em fazer evento, enquanto a gente está pensando em converter mais gente, em publicar livro, fazer todas essas coisas, que são boas, por favor, são boas. Continuemos fazendo. Quem tem mesmo um entendimento da espiritualidade deve estar quietinho num canto, trabalhando para manter essa chama viva, passando de geração a geração adiante. Há um livro interessante do Gerson Sestini a respeito da Dona Ivone. Eu não me lembro o nome do livro agora. Não está no conjunto de bibliografias que eu preparei para dividir com vocês. Nesse livro, o Gerson fala das pessoas que a Dona Ivone atendia em casa, que iam lá conversar com ela e tal. E aí a gente vê como é grande a missão dela, como foi grande essa senhora, como esse espírito era valoroso, entende? Então, olhar para os essênios, para os gnósticos, para os cátaros e depois para o espiritismo, mostra essa linha obscura da história do espírito que sempre irrompe. A gente pode tentar materializar, estragar as coisas, mas ela sempre irrompe novamente, e novamente, e novamente, e é o que mantém acesa a chama da espiritualidade na Terra. O espiritismo tinha muito a ganhar se ele se dedicasse ao gnosticismo. Se a gente lesse outros evangelhos, se a gente travasse contato com outros textos que na época de Kardec não estavam disponíveis, por isso Kardec não citou, não foram descobertos, né? Na época de Denis não estavam disponíveis. Em 45 é descoberto o conjunto de documentos de Nag Hammadi, ou Nag Hammadi no Egito, que contém uma coleção de evangelhos gnósticos. Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Apocalipse de Pedro, textos que, embora não tenham um interesse, uma capacidade de transmitir para nós verdades históricas, como os outros 4 evangelhos tentam construir para nós, uma história assim regulardinha de Jesus, tem ensinamentos do Cristo maravilhosos e que tratam dos mesmos assuntos que nós estamos estudando no Espiritismo. Então vale a leitura. A gente precisa travar contato com isso. Tudo bem? Olha só, para a gente poder seguir mais um pouquinho, Denis, quando vai falar de Jesus, ele diz o seguinte, olha que bonito, vou ler um trechinho. Espero que vocês não se importem que eu leia eventualmente, porque eu reconheço que por mais que eu estude, a minha capacidade de registrar algumas expressões e ideias do autor, ela é limitada. Então, para que eu não apequene o trabalho do Denis, é bom ler de vez em quando. Então, eu vou recorrer a algumas citações, tá? Peço a compaixão de vocês. Olha lá. Denis vai falar, então, de Jesus o seguinte. Entre os grandes missionários, o Cristo, primeiro de todos, comunicou às multidões as verdades que até então tinham sido privilégio de pequeno número. Para ele, o ensino oculto tornava-se acessível aos mais humildes, se não pela inteligência, ao menos pelo coração, e lhes oferecia esse ensino sob formas que o mundo não tinha conhecido. Com uma potência de amor, uma doçura penetrante, uma fé comunicativa que fazia fundir os gelos do ceticismo, eletrizar os ouvintes e arrastá-los após si. Vejam que incrível, né?
Por que Denis começa esse livro, gente, fazendo uma trajetória, varrendo a história desde lá do Egito? Por que ele começa a dizer do oráculo grego, do oráculo celta? Por que ele conta para nós da Índia? Não é porque ele está querendo fazer uma firula danada. Em certa medida ele está respondendo a alguns movimentos espiritualistas que surgem no mesmo período. Mas ele não está ali só gastando palavras e querendo mostrar que entende. Ele constrói tudo isso antes de Jesus para mostrar como que o mestre subverte essa ordem. Então, olha, talvez você não goste, mas o cristianismo ele é uma das religiões mais subversivas que existem. O cristianismo não eu estou falando besteira, o cristianismo é uma religião da ordem mesmo, mas o Cristo foi um grande subversivo. Um grande subversivo. Quando todo mundo entendia que era correto apedrejar, matar, ofender, ele dizia, não é. Quando milênios de ensinos religiosos foram guardados em segredo, Jesus ensinou para todas as pessoas. Daqui para frente vocês vão ver, depois de cristianismo, o que a gente vai estudar é o positivismo e o materialismo. Não teve religião depois do cristianismo com avanço moral para a humanidade, com novidade? Não. Não teve. Nem o espiritismo traz uma novidade grande quanto à moral e quanto à sabedoria secreta, que Denis chama, né? A doutrina secreta. O espiritismo faz uma revisão do método para obter essa verdade. Como que a gente entra em contato com os espíritos? É isso que o espiritismo responde. Mas novidade maior não existiu, não. Jesus ainda está no ponto mais alto da nossa capacidade de compreensão do mundo espiritual. Devem existir espíritos superiores a ele? Sim, com certeza existem no universo, talvez não no nosso planeta. Ele para nós aqui é o ideal mais amplo de pureza e de amadurecimento, né? E o que ele faz? Ele vem, tira tudo aquilo que está guardado, secreto, e ensina para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais sofridas. Por isso ele é muito, muito, muito diferente, né? E por isso que a gente estuda ele. E também devido a esses motivos, Denis construiu toda a trajetória até aqui. Vocês entendem por que Denis fez esse raciocínio? Ele não estava dando um curso de história da religião. Não é só isso. Isso a gente faz na faculdade. Isso a gente faz num grupo de estudo de casa espírita. Ele está falando de uma coisa só, que era secreta e foi tornada pública. Que estava escondida e foi trazida à mostra. Esse é Jesus. A verdade que se mostra a todas as pessoas. Incrível, né? Esse espírito é apaixonante. Apaixonante. Há um poema místico da Idade Média chamado Noite Escura, de São João da Cruz. É um poema muito bonito que fala da união da alma com Deus, né? Da união da amada, que é a alma, com o amado, que seria Deus. E esse casamento se dá através dos ensinos de Jesus. É muito bonito pensar nisso. É muito bonito pensar que a virilidade moral do Mestre, a coragem moral de Jesus nos fecunda a alma. Pouco importa se você é um machão. Se você segue o caminho espiritual, os ensinos de Jesus te fecundam a alma. E a nossa alma, prenha de esperança, dá à luz à virtude. Isso é Jesus. Por isso nós precisamos tanto compreendê-lo e não ficar por aí,
achando que o compreendemos enquanto fazemos confusões, né? E é exatamente com essa intenção que eu vou fazer um estudo longo sobre cristianismo. Tudo bem até aqui? Um amigo aqui me lembrou o livro da Dona Ivone, quem que me lembrou aqui? O Rogério. Ele me lembrou o nome, que é Ivone, a Médium Iluminada. É isso mesmo. Então, leiam se tiverem interesse. Até aqui tá tudo bem? Espero que sim, hein? Deixa eu mostrar para vocês então as minhas sugestões de leitura de hoje. Eu acho que é esse aqui, vamos ver. Não é. Vamos ver se é... eu não enxergo, gente, perdoem. O computador tá longe. Esse aqui. Vou mostrar para vocês separadamente, daqui a pouco, cada um deles se for preciso. Mas como eu fiz no outro estudo, tá aí a nossa referência e eu vou explicar uma por uma. Indico para vocês 2 livros fortemente, né? São os livros que estão grifados e em negrito. O primeiro deles, do Hermínio Corrêa de Miranda, publicado pelo Clarim, que é Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Esse livro foi uma reviravolta nos meus conhecimentos a respeito do cristianismo. Não conheço outra obra no Espiritismo e nem fora do Espiritismo que tenha tanta felicidade em estudar e separar em Jesus o que é mito do que é realidade. É um livro que ele não é muito barato, também não é muito caro, é um livro mediano, mas que vai encher o coração de vocês de alegria e de entendimento. Indico fortemente Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Eu indiquei há algumas semanas uma série de estudos que eu fiz em um outro canal no YouTube chamado Sociedade Espírita Primavera. O canal se chama Sociedade Espírita Primavera. Tem uma pequena série de estudos lá chamado Jesus e os Evangelhos. São 10 ou 12 estudos, dos quais eu fiz a maior parte baseado nos livros do Hermínio. E eu suspendi o estudo propositalmente. Pode ser que a gente volte com ele em algum momento, né? Dá uma olhada lá se você quiser aprofundar um pouco mais e conhecer um pouco do pensamento do Hermínio. Indico para vocês um outro livro também do Hermínio Miranda, que é o segundo da nossa lista, o número 2, chamado O Evangelho Gnóstico de Tomé. Esse foi publicado pela La Chatre, editora La Chatre. O livro é maravilhoso também, e ele vai estudar o gnosticismo. Nós vamos ver como é que o movimento cristão primitivo acreditava em reencarnação, como é que eles se comunicavam com os espíritos. É um livro fininho e muito bom. Vale a pena. Se você quer saber também sobre o cristianismo primitivo, eu sugiro que você leia Paulo e Estevão. Tem dificuldade, às vezes, com um texto mais de estudo, não tem ainda uma frequência na leitura, uma fluência na leitura. E eu sei, é assim mesmo que acontece. A gente, quando começa a ler um pouquinho, tem dificuldade. E então, eu compreendo totalmente. Leia o Paulo e Estevão, que é uma história que vai ensinar para você sobre cristianismo primitivo, sem falar que está te ensinando, né? A sensação que a gente tem é que está acompanhando uma trama belíssima de uma peça de cinema. Sugiro para vocês lerem a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é a 4ª sugestão que está aí, que é um texto do Kardec mesmo. Lá na introdução, então, nós vamos ter os recortes históricos, umas explicações históricas, e essas explicações vão falar um pouco do contexto em que viveu Jesus. Passem o olho por lá, tá bom? E o último livro que eu indico para vocês
é o livro que eu mostrei no começo, Jesus segundo o Espiritismo. São 4 autores aqui da cidade de Juiz de Fora, 4 autores encarnados, portanto é um livro de pesquisa. E a gente tem que valorizar muito, tá, gente? Livros de pesquisa. Porque eu não estou dizendo para vocês que os espíritos não saibam falar coisas para nós. Não é isso. Eu mesmo tenho 3 livros psicografados publicados. Então eu não estou desmerecendo a contribuição dos espíritos. O que eu estou dizendo é que o pesquisador encarnado, ele consulta documento, ele cita, ele tem que ser valorizado. Então, esse livro, Jesus segundo o Espiritismo, ele foi escrito pelo Daniel Salomão, Eli Matos, Fábio Fortes e Ricardo Baesso, todos aqui da nossa cidade. E o livro, ele vai se dedicar a estudar Jesus em vários aspectos. Então eu vou dar para vocês aqui só uma referência geral, né? Jesus na história. O que a história fala sobre Jesus para nós? Jesus segundo algumas religiões. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus também aparece lá na tradição do islamismo. E Jesus também é tido por algumas tradições dentro do judaísmo como um profeta. Então o que esse pessoal está falando de Jesus? Depois eles vão falar para nós Jesus como espírito. Né? Onde que ele está na escala espírita? Como que ele se relaciona com os demais espíritos? Depois Jesus como homem. A influência da cultura, a influência da biologia, Jesus na sociedade, traços físicos. Depois nós temos Jesus e a realidade espiritual, Jesus e as relações interpessoais, Jesus como educador e a grande proposta ética de Jesus. É um livro simples, tem 200 páginas, é um livro pequeno, nem 200 tem, 180 páginas. Vale a pena a leitura. Eu indico fortemente, né? Então, tá aí a nossa referência sobre cristianismo. Aí, a Solange está me perguntando, né? Da indicação da Heloísa Pires, filha do Herculano Pires, se o livro Breve História do Cristianismo, do Geoffrey Blainey, é um livro bom. Eu imagino que sim. Heloísa Pires é uma pessoa muito séria. Então deve ser uma fantástica sugestão de obra. Leia sem nenhum tipo de reserva, tá? Eu acho que a gente tem que ler bastante coisa e tem que ler coisa boa. O que é bom a gente partilha com os companheiros depois. Se for bom, então você depois indica para nós. Esses que eu estou indicando para vocês, eu tenho certeza deles. Estão todos lidos, relidos e aprovados na nossa concepção e no nosso entendimento espírita, né? A Luísa Medeiros fala aqui também do Revolução Espírita, é um livro muito bom. Também já recebi várias e muito fortes indicações para lê-lo e farei dentro em breve. Hoje eu estou terminando de ler uma obra de literatura geral. A gente também tinha que tentar fazer isso, tá, gente? Como espíritas. Ler de vez em quando um conto do Tolstói, ler de vez em quando um conto do Dostoiévski, Machado de Assis. Essa turma também era canal da espiritualidade sem saber, né? Estou lendo umas outras coisas também da área da sociologia e de outros assuntos. Aí o Fernando está perguntando aqui um telefone para contato para aquisição do livro. Você consegue pela Candeia Distribuidora, consegue pela Boa Nova. O livro está sendo distribuído pelo Brasil inteiro. Vocês conseguem por lá sem a menor dificuldade, tá? Pode então digitar na internet aí no site da Candeia Distribuidora de livros, Jesus segundo o Espiritismo, e vocês vão encontrar. A capa é Jesus de braços abertos, assim, uma sombra de Jesus, não tem erro. Ou então vocês podem entrar na internet no endereço da Casa Espírita que publicou, que é a Sociedade Espírita Primavera. O endereço é cepjf.org.com.br www.cepjf.org.com.br. Manda um e-mail lá para a equipe da casa e a equipe da casa manda o livro para você. Vocês combinam sem o menor problema. Essa não é uma área que eu me ligo a ela, não. Tá bom?
No mais, eu agradeço o carinho de vocês, que é sempre real, que estão sempre aqui conosco. Desejo uma noite boa, desejo felicidades e saúde para a semana que se inicia. E a gente se vê na próxima segunda para continuar o nosso estudo só sobre o Sermão do Monte. Pensando agora, eu já me encho de alegria. Que a gente possa manter essa alegria até semana que vem, tá? Um beijo grande no coração de vocês. A gente se vê por aí. Eu vou cancelar a transmissão e vou colocar o e-mail aqui embaixo de novo, para quem não anotou. Beijos e boa noite.